Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, mais um vídeo curiosidade, depois de um primeiro dia de pregão da bolsa volátil pra caramba, né? Chato pra nós, mundo subindo, a gente caindo, algumas preocupações que eu não vou comentar muito nesse vídeo, vou comentar no vídeo macro, mas hoje eu vou trazer a curiosidade de 3 ativos que eu acho, puxando a minha própria orelha e para você iniciante da bolsa, devemos pensar, considerar ter na carteira, pelo menos com baixa exposição ali, seja de 1 a 5%, 1 a 10% máximo. 10% já é muito, eu acho que de 1 a 5 fica mais bacana. Vou falar de 3 ETFs que todo investidor iniciante da Bolsa de Valores teria que considerar ter e fazer esse investimento, porque dilui o risco e coloca um pouquinho dessa vida volátil na sua mente, você que está começando na Bolsa de Valores. Vou falar sobre BOVA11, SMALL11 e IVVB11. Por que de se ter esses ETFs na carteira? Qual é a melhor estratégia, na minha opinião, para olhar para esses ETFs e fazer os aportes? Como que eu considero fazer? E puxando a minha própria orelha, né? Não tenho nenhum deles por hora, mas penso em 2022 em começar a montar posição em pelo menos um desses 3, certo? Bom, pessoal, tirando essa primeira parte, vou fazer aqui o disclaimer. Então o vídeo vai ser sobre ETFs, esses 3 ETFs, e eu começo fazendo aqui um merchan rápido para vocês, que é, até vou deixar um play aqui, vai, para não ficar travado, que é o novo clube de assinatura que eu tenho aqui, novo benefício que eu montei do clube, eu que eliminei, você que era o meu membro aqui, você deve ter percebido que não é mais, porque eu eliminei um dos serviços de membro que eu tinha e agora eu coloquei esse Lives and Trading Ideas, tá? Que eu vou replicar todos os benefícios para quem abriu conta na Necton gratuitamente. Então, o grupo do Telegram, acesso à minha carteira, aquela coisa toda bonita. Só que agora eu vou fazer lives em vez de vídeos gravados, né? Então vai ser lives às segundas-feiras, pós o Morning Call lá do Traders Club. Então deve ser por volta de umas 10h30, 11 horas eu vou fazer essas lives. E também vou postar no grupo do Telegram, tá? Pontos de mini dólar, mini índice para vocês, tá? Então gerando um pouquinho mais de demanda para quem é mais trader, tá? Também vou postar no Telegram gráficos com pontos de ações específicas, mas sempre colocando lá o disclaimer, tudo bonitinho. Agora, essas lives é a novidade. Então, acho que dentre os benefícios que eu ofereço aqui para quem é membro, esse deve ser o mais popular. É um valor um pouquinho salgado, né? São R$8 por mês, mas a gente vai estar eu vou estar toda segunda aqui no YouTube fazendo live não listada, né? Só para vocês que estão lá no Telegram vão receber o link. Então, se de repente você quer patrocinar o canal, tá aqui, seja membro, que agora eu coloquei benefícios aí consistentes toda semana. Então, relatório mini índice, mini dólar semanal, mais live semanal. Eu acho que vai trazer ali um verdadeiro benefício para vocês. Certo, pessoal? É isso. Vou fazer vídeo de merchan específico para colocar aqui. Ainda não fiz, mas a ideia é atrair vocês aí para patrocinar o Clube dos Dividendos. Certo? Passado, pessoal, vamos começar com o assunto principal, que é o BOVA11, que inclusive, pessoal, tá com taxa de administração. Deixa eu colocar aqui, né? Taxa de administração mais baratinha, né? Então, a BlackRock reduziu, tá, a taxa de administração do BOVA11, maior ETF do mercado brasileiro. Então, a parte bacana, né, do BOVA, deixa eu passar aqui para outra tela, legal, tá? Rentabilidade, pessoal, para quem não conhece, né, o que é um ETF, ETF é um cesto de ativos, tá? Esses ativos são uma réplica de um índice de referência, no caso do BOVA11 é o Ibovespa, no caso do SMALL11 é o Small Caps, o Small, SMLL, né, o índice de Small Caps, e vou falar do IVVB, que são as maiores empresas nos Estados Unidos, do S&P 500. Replica um ETF dos Estados Unidos, que é o IVV. Tá? Nós temos aqui no Brasil o IVVBR, é isso? Depois eu vou trazer aqui, que eu até já não lembro o ticker 11. IVVB11, perdão. E lá nos Estados Unidos é IVV. Tá? Esse ETF que replica o S&P 500. Tá? Bom, BOVA11, pessoal, acho que é chovendo molhado. Eu vou mostrar aqui as posições. Por que eu acho que BOVA11 você tem que aportar pero com muita parcimônia e não necessariamente mês a mês. Eu não acho que você deve aportar mês a mês, e sim nas fases ou nos ciclos de queda do índice e utilizar a volatilidade como principal trigger ali, gatilho, para você começar uma temporada de aportes, né? Ou seja, quando estiver caindo de fato o ETF, por quê? É um ETF concentrado em serviços financeiros, em grandes bancos, indústrias exportadoras, muitas delas commodities, tá? Então fica nessa dicotomia entre ciclo de commodity e bancões, tá? Eu acho que tanto bancões como commodities, no caso de commodities, tende a arrefecer
com baixo crescimento do mundo em 2022 por causa das políticas monetárias mais agressivas para conter a inflação. Então, commodities devem ter um menor consumo, logo, quedas. Já bancos vão ficar eles por eles, porque muita coisa mudou durante a pandemia e tem mais competição aqui no Brasil. Pode ter mais competição aqui no Brasil com os novos bancos, não sei. Estou pensando aqui numa ótica de investimento previdenciário, aqui para previdência. E ETFs no Brasil não pagam dividendos. Então faz sentido utilizar a análise técnica para mim, para fazer os aportes em ETFs, caso você queira ali, vamos dizer, encurtar essa rentabilidade, que eu digo no longo prazo, ter uma rentabilidade maior em menos tempo, tá? E o índice, o BOVA11, o ETF, replica o Bovespa. E todos os ETFs perdem para o índice de referência. Então vejam aqui que o IBOV, desde o início, sobe 186% aqui, acumulado, pessoal, esse acumulado do ano. Não, perdão, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 início. Será que é desde o início? Pessoal, não sei se é desde o início. Tá? Até precisaria, vamos colocar aqui se tem um izinho. Tá? Tá. Não sei qual início é esse, pessoal. Mas, enfim, eu trago para vocês que o Ibovespa, o índice que não é tradável, subiu 186% e o BOVA11 175%. Tá? Vamos colocar na média anual aqui. Acho que é melhor. Beleza, aqui, ó. Então, o retorno anual médio, tá, do BOVA11 foi de 8,06%, enquanto o Ibovespa 8,37%. Então, perde sempre um pouquinho. Tá? A composição do BOVA11, pessoal, eu mostro para vocês a taxa de administração que caiu agora 0,10, tá? Ao ano, certo? E a composição da carteira, vocês vão ter aqui aquela concentração clássica que eu comentei no começo. Tá? Vocês estão vendo aí? Então, Vale 3 com 14, quase 15%, Petro com 6%, Itaú, Bradesco, depois a Petrobras de novo, Ordinária, B3, Ambev, a JBS, VEG, Suzano, Itaúsa, BBAS e Notre Dame. Eu acho que de diferente do que eu comentei, pessoal, você pode falar aqui que é a B3, que é o monopólio, a Ambev, que não é exportadora, tá? E a Notre Dame e a Localiza aqui no final. Tá? São 4 ativos que não pertencem a esse mundo cíclico ou financeiro, né? Mundo de commodities, exportação. Tá? No caso, a VEG é uma indústria, mas também exportadora, não necessariamente não é de commodities, tá? Então também pode ser aqui algo diferente, um ativo diferente, mas o resto está ligado ao setor de proteína animal, celulose, minério e petróleo, tá? As exportadoras mais grandes bancos. Tá? Essa é a maior concentração aqui, são as maiores concentrações do índice, certo? Do Bovespa, do BOVA11 aqui no caso. Quando a gente olha para a composição do índice, não necessariamente vai estar nessa ordem, tá? Composição do índice é diferente. Então veja aqui que é um pouquinho diferente, não muito, mas é um pouco diferente. Tá? No Small 11 é bem diferente, eu vou trazer para vocês. As participações, os pesos são diferentes aqui, certo? Pessoal, legal. Feito isso, uma apresentação então do BOVA, a gente vai para o gráfico e eu utilizo, dentro da análise técnica, você pode falar, poxa, é subjetiva, não gosto, é algo meio... né, esotérico. Eu não acho esotérico por 2 pontos, né? A maneira pela qual eu me relaciono com a análise técnica. O primeiro ponto, tá? Continuam sendo seres humanos que operam a bolsa, que investem, seja eles criando robozinhos, ou seja eles de fato indo direto e comprando e vendendo. Então há uma constância, há algo padrão e que continua sendo o mesmo, a gente continua com o coração e com o cérebro, tá? E os seres humanos tendem a analisar muito a história, o passado, para tentar projetar o futuro. Então, a parte que aconteceu de todos os ativos tem um DNA de volatilidade. Tá? Então, todo ativo tem uma volatilidade específica, intrínseca ali. E essa volatilidade é padrão porque quem a faz são seres humanos. Então, eu trago uma coisa que é padrão para todos os gráficos, ela só varia de gráfico para gráfico, de ativo para ativo. Então, eu pego volatilidade. Quando você enxerga o cenário macro, que é o mais importante, batendo um pouquinho no índice, no ETF ou na ação que você está procurando, é legal olhar volatilidade do ativo para tentar enxergar na análise técnica. Então, quando que pode terminar uma demanda de venda, tá? E começar novas compras. Não é inverter tendência, não é suporte e resistência, tá? Não é comprar no fundo. Não, é simplesmente
a fazer um filtro de compras por volatilidade, porque as pessoas tendem, os fundos tendem, os bancos tendem a enxergar muito volatilidade como algo de oportunidade, como algo interessante e padrão, objetivo. Volatilidade, caiu quanto? É aquilo ali. Não tem ombro, cabeça, ombro, média, suporte, resistência, Bollinger, não. Volatilidade, pum, caiu ali, é aquilo de máxima, mínima, foi isso. Então eu pego todas as quedas do Ibovespa, tá? No caso aqui do BOVA11, e metrifico alguns pontos de final de queda que eu enxergo. E aí eu corto, né, algumas regiões onde eu não quero negociar. Tá certo, pessoal? Não quero negociar, não quero negociar, não quero negociar, não e depois não. Então eu trago aqui, vamos supor, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos específicos, tá? De investimento, se eu quero montar posição no BOVA11 para 2022. O mercado pode ou não gerar os gatilhos desses pontos, mas me interessa ir montando posição dentro de um mundo normal, né, de não milionário, né? A gente vai trabalhar um mês, vai tentar aportar. Eu cadastro uma ordem, cadastro 2, cadastro 3, vai depender do meu poder de compra, tá? E do meu interesse em investir nesses pontos, sempre aliando, né, o cenário macro, tá? E depois olhando um pouquinho de quais são as empresas que compõem o ETF, e aí sim você vai olhar e vai falar, poxa, estou bem confiante em compras, quero destinar um bom capital, estou menos, estou muito pouco. Tá? E de acordo com esse planejamento de cada um, tá? Eu acho que esse quadrante aqui e esse quadrante é comum, todas as pessoas vão estar olhando para a mesma coisa, pode tomar decisões diferentes, mas todas vão estar olhando aí para Selic alta, inflação alta, commodities podendo esfriar, já que a política monetária do mundo desenvolvido que compra as commodities da gente estão todas preocupadas com inflação, então vai ter um crescimento mais apertadinho o ano que vem, devido ao aumento de juros, tá? O tapering, bastante coisa para juntar um quebra-cabeça e dizer, BOVA para baixo. Tá, legal, BOVA para baixo, eu vou querer fazer quantos aportes e o quão para baixo ele pode ir, e aí cada um, a partir dessa parte aqui do planejamento, cada um vai tomar uma decisão com uma intensidade diferente. Tá? Então a decisão pode mudar ali e a intensidade pode mudar. No quesito que, R$98, BOVA? Não, acho que vai tomar mais uma pancada de queda, então eu começo, ao invés de 98, eu começo nos 92,60. Tá? E aqui nos 92,60 eu faço um super aporte, já nos 88, um aporte menor, já nos 78, um aporte ainda menor e finalizo nos 70. Então cria-se um planejamento de aportes com ordens limitadas que a gente pode fazer isso. Acho que para ETF, como é a concentração do Ibovespa muito cíclica, né, financeiro, indústrias de exportação, de commodities principalmente, faz sentido você, vamos dizer assim, eliminar alguns meses de aporte em regiões de preço que não lhe interessam. Então, eu teria essa expectativa para o BOVA, pessoal. Esses são os pontos aqui de suporte para o ano que eu tenho, tá? E também os alvos para o ano que eu também tenho. Tá? Lembrando que ETF não paga dividendos no Brasil. Então, a única maneira de ganhar din-din é comprando a um preço e vendendo a um preço mais alguma taxa de valorização. Tá? É esse o grande intuito. Sempre que está caindo mais de 20% o índice, pessoal, o Ibovespa ou o Small, já começa a entrar, na minha opinião, em desconto. Então já está caindo, já caiu 23% aproximadamente da máxima até o momento atual. Tá? A última grande queda que nós tivemos, tá tirando o 2020, foi na greve dos caminhoneiros. Tá? Eu trago para vocês aqui, por exemplo, greve dos caminhoneiros, aqui. Chegou a cair quanto? 21%. Então vejam que volatilidade do ativo é muito intrínseca, se repete ao longo do tempo. Tá? Eu só não creio que a gente, durante a greve dos caminhoneiros, estávamos numa tendência de alta. Então foi ali o presente. Agora não é a tendência de alta, porque a expectativa na greve dos caminhoneiros, quando solucionada, tá? Era de quebra de juros, né? Ainda queda de juros, era de reforma previdenciária, tá? Tinha acabado ali de acontecer o impeachment, então já tinha mais expectativa de um governo mais pró-reforma, devido a todos os anos anteriores de problema. Então, aqui uma expectativa de mercado, embora a volatilidade fosse parecida. Isso me traz o quê, pessoal? Caiu 20 e tantos % aqui, legal. Só que eu não acho que a gente vai voltar a subir, porque o macro não empurra. Tá? Então eu vou olhar agora para mais uma queda de 20% de acordo com uma próxima máxima. A máxima foi feita ali,
20% para baixo. Tá? Colocaria os preços aí a R$ 88, por exemplo. Estou dizendo uma estratégia específica de buy the dip ou de tentar comprar aqui com demandas com volatilidade extrema. Mas se você estudar outras volatilidades e não da greve dos caminhoneiros, você também vai enxergar padrão de vol, tá? Padrão de volatilidade aqui, tá? Que você pode, por exemplo, estar projetando a partir do momento atual da máxima aqui para baixo. Não somente os 20%, pessoal, de algo não recorrente, que foi a greve dos caminhoneiros. A gente espera que nunca mais tenha, né? Mas, enfim, dei aqui um pitaco de estratégia técnica que dá para se utilizar de maneira objetiva para aportes, tá? Na minha carteira, quem me acompanha sabe que eu divido. Faço aportes mensais, certo? Disciplina, preço não importa. Mas eu também deixo ordem cadastradas com esse tipo de approach, né? De estratégia, volatilidade. Tá? Bova, pessoal, falei bastante, agora eu vou passar mais rapidamente. O Small 11 eu também tenho os meus pontos, vocês estão vendo aí. O índice Small, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, volátil, porém, taxa de administração é mais alta, tem 0,50 aqui por ano, tá? 0,50 por ano, mas o retorno é maior, tá certo? Deixa eu trazer para vocês aqui. O retorno acumulado é maior do que do Ibov. Então, estamos falando aí do índice de referência 397, do ETF 377. Tá certo, pessoal? É importante olhar isso. A carteira ela é mais diversificada. Então, a carteira do índice, deixa eu trazer para vocês, do Small, tem Azul como maior participação. Tem aqui depois a Taesa, a Goal, a Sula, a Marfrig, a Local Web, né? Não, perdão, a Unidas. Tá? Depois a BR Malls, LCAN, né? BR Malls, 3R Petróleo, Edux e Local Web. Agora sim, esses são as maiores composições do Small, não do ETF, do índice de referência. Tá? Agora, o ETF é diferente. Tá? A maior composição do ETF hoje, por exemplo, é Via. A segunda é Raizen. A terceira é Azul. A quarta é Taesa. E aí replica um pouquinho mais parecido. Tá, pessoal? Então eu vou trazer para vocês esses links na descrição. Tá? Estudem, eu acho que faz todo sentido para você não acertar, no caso do Small, não acertar a próxima Small Cap que vai explodir, você pode investir no Small. Você dilui o risco, dilui também a rentabilidade, tá? Porém, você vai estar ali aportando de maneira passiva, né, em vários ativos considerados Small Caps. No caso do Small, eu também tenho aqui 3 regiões de queda, uma mais próxima do atual, 107,68. Tá? Como o Small já cai há muito mais tempo do que o Ibovespa, tá? E na verdade cai há muito mais tempo, não, cai de uma maneira mais aguda do que o Ibovespa. Então o Ibovespa caiu 20, o Small já está caindo 31, tá certo? Vejo o Small Cap com pontos mais próximos de interesse de compra, tá certo? Então eu trago para vocês esses pontos, estão todos na telinha, tá? Também segmentados aqui, para quem gosta dos meus pontos. Vou tentar passar no Telegram esses pontos para vocês também. Tá? E finalizo para o vídeo não ficar muito longo, não só com o Small, mas também com o IVVB, pessoal. Esse aqui, na última década, vem se concentrando também. Não dá mais para falar que o IVVB é diluído. Isso porque as empresas de tecnologia dominam, tá? Dominam o IVVB. Até vou colocar aqui rapidinho, pessoal. Acho que eu tenho, deixa eu passar para essa telinha final. Enquanto eu busco aqui, eu tenho uma foto, tá, das maiores posições do IVVB. Tá aqui, ó. Vou trazer para vocês para ficar fidedigno aqui, para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Eu acho que eu consigo ficar melhor até aqui, né? Legal. Então tá lá. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Tesla e Johnson & Johnson. Tá? Então tem mais diversificação do que Bovespa aqui, embora a gente cada vez mais veja a concentração entre Facebook, Amazon, Apple e Microsoft. Tá? E Microsoft. Tá? Depois, né, e Google, óbvio, né? Aqui estão as FANGs clássicas, tecnologia voando. Tá? Aí depois a gente vai para uma holding, um bancão, para uma empresa também de tecnologia mais industrial, né? Que é o caso. Se bem que a Apple também é hard indústria, né? Então tá aqui, ó, Tesla e aí Johnson & Johnson, certo?
Pessoal, mudar essa lista aqui, eu acho que da Google para baixo pode mudar, mas a concentração maior fica com essas 5 empresas aqui: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook e Google. Tá? Não tem jeito, certo? Então você é diversificado, sem dúvida, mas concentrado na última década nas empresas de tecnologia, sem dúvida nenhuma. O IVVB, pessoal, tem aqui também uma taxa de administração de 0,23, tá? Baixa, não é alta. Tá? No acúmulo total aqui, o S&P acaba subindo mais do que o IVVB, só que o IVVB sobe muito, né? Muito, muito. Tá? Então, se a gente olhar para o índice, né? O IVVB replica o IVV, tá, pessoal? O IVV, que até no site do IVV dá a rentabilidade, tá? De 10 anos, por exemplo, já depois das taxas, tá? Que foi aqui de 269, tá? 269 foi aqui a sua rentabilidade líquida, certo? Nos últimos 10 anos, certo? Só que nos últimos 10 anos, pessoal, a gente só viu o negócio crescer, aqui subir, né, no caso. Aqui no caso, de março até o momento, olha isso, pessoal. Eu vou até trazer aqui só especificamente de março até o momento, foram 147%. Tá? 147%. E o gráfico do IVVB, pessoal, é chato de olhar, né? Só sobe. Tá? Desde aqui o 2014 começou o IVVB, né? Só subiu. Tá? Então o IVVB tem, na minha opinião, volatilidades menores, né? Eu falei do Ibovespa de 20, do Small de 30, o IVB está na casa aqui dos 10, dos 11, dos 12%, isso pós-crash de março. Tá? Em nenhum momento chegou a cair esses 10 a 12%, tá? Caiu 5 recentemente, tá? E até com o Powell aqui, Rock, tá? Quando o Powell começou a anunciar, o presidente do Fed americano começou a anunciar medidas mais drásticas para conter a inflação, o IVB passou aqui um percalço, ó. Caiu 3 semanas seguidas aqui, praticamente um mês de muita volatilidade. Só que já subiu. Tá? Já invadiu, tá, a área aqui e fazendo máxima histórica. Então o IVVB é a melhor rentabilidade, só não é o melhor momento, pessoal, para se estar aportando, né? Tá lá em cima. Então aqui talvez os aportes mensais não sejam lá muito interessantes. Se você ainda acredita que tem que aportar todos os meses e tá certo, né? Tem muita comprovação dessa estratégia dar certo. Eu só diminuiria o tamanho do aporte nesses momentos de bonança, tá? Quando ele começar a cair, no caso do IVVB de 10 em 10%, acompanhando topos e mínimas, me parece que aí você dobra esse aporte, triplica esse aporte, começa a ficar interessante aportar na queda, tá? Esperando mais altas no futuro. Já Small, tá? E Bova, pessoal, começa, na minha opinião, a ter, aí abre um ano de acumulação já, certo? Assim como diversas empresas, ações na bolsa, certo, pessoal? Brasileira. Valuation lá na gringa, nas alturas, valuation aqui no chão, tá? Expectativa na gringa tá média, tá? Para esse ano de 2022, até um pouquinho pessimista, dependendo da casa que você vai, tá? Aqui no Brasil, pessimista, tá? Especificamente pessimista, certo? Então a gente pode ter ainda ondinhas para baixo, mas acho que é interessante, finalizando o vídeo para vocês aqui, tá? Eu acho que é interessante. Eu estava mostrando o IVVB na telinha chata, né? Deixa eu passar aqui, ó. Então, pessoal, agora sim. Então, IVVB alta enorme aqui para vocês, né? Só para trazer agora sim melhor explicado, né? Então, a vol do IVVB pós-março de 2020 está entre 10% e 12%, tá? Aqui, quando o Powell falou, olha, pessoal, a gente vai conter a inflação com um pouquinho mais de afinco, a economia está voando, tudo aquecido, caiu 5%. Tá? Mesmo com o Powell sendo rock, é que eu coloco, né? E depois voltou a subir. Então, esse cara voando. Se você quer fazer os aportes mensais, acho legal, diminui a mão só. Tá? E aí, quando começar a cair, no meu ponto de vista, a partir de 10 em 10%, raspar esses fundos, tá? Desses 10 a 12%, raspar um pouquinho desses fundos parece ser interessante, porque pode ser o fundo do ano, pode voltar a subir. Tá? Então é isso que eu faço no Small, é isso que eu faço no IVVB e no Bova. Bova e Small, tendência de fato de queda, expectativa de queda macro empurrando para baixo. Tá? Já o IVVB, S&P, pessoal, não esperam um empurrão para baixo, mas uma diminuição
desses retornos históricos que estão tendo aí dos 2 últimos anos. Certo, pessoal? Um vídeo longo, um vídeo curiosidade. Vai estar aqui no Telegram algumas coisinhas, alguns slides. Também na descrição os links dos sites para vocês visitarem Small 11, Bova 11 e VVB. Certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.